10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bem-vindo ao DG Invest Oficial, o canal que vai mudar a sua forma de pensar sobre finanças. Aqui, você vai encontrar tudo o que precisa saber para multiplicar seus rendimentos, investir de forma inteligente e ganhar mais dinheiro. Se você está procurando por estratégias para o mercado de day trade, ou quer aprender como construir rendas passivas e ativas, este é o lugar certo. Com conteúdo exclusivo e valiosas dicas de investimento, DG Invest Oficial vai te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros mais ambiciosos, e guiá-lo em sua jornada rumo ao sucesso financeiro. Então, se você quer dominar o mercado financeiro e transformar sua vida, inscreva-se agora no DG Invest Oficial. Prepare-se para descobrir como é possível ganhar dinheiro de forma inteligente e conquistar seus sonhos mais audaciosos. A sua jornada rumo à riqueza começa aqui e agora. Olá e bem-vindo ao nosso vídeo educativo sobre o mercado imobiliário e as tendências atuais de compra e venda de imóveis. Se você está pensando em investir em imóveis ou comprar uma casa, é importante entender como funciona o mercado imobiliário e quais são as tendências atuais. Aqui está uma lista de coisas que você pode precisar aprender para ganhar dinheiro com imóveis e ter uma renda com imóveis. 1. Conhecer o mercado imobiliário e as tendências atuais de compra e venda de imóveis. 2. Aprender sobre financiamento imobiliário, como funcionam os juros, prazos e taxas de financiamento. 3. Saber como avaliar propriedades e calcular seu valor de mercado. 4. Aprender sobre diferentes tipos de propriedades, como casas, apartamentos, terrenos, imóveis comerciais, etc. 5. Conhecer as leis e regulamentações relacionadas a imóveis, como impostos, contratos de locação, direitos do inquilino, etc. 6. Saber como investir em imóveis, incluindo como encontrar boas oportunidades de investimento, negociar preços e gerenciar propriedades. 7. Aprender sobre estratégias de marketing imobiliário e como anunciar suas propriedades. 8. Saber como trabalhar com corretores imobiliários e outros profissionais da indústria. 9. Entender os riscos e desafios envolvidos em investir em imóveis e como minimizá-los. Desenvolver habilidades de negociação e comunicação para negociar com compradores, vendedores, locatários e outros parceiros comerciais. Conhecer o mercado imobiliário e as tendências atuais de compra e venda de imóveis. O que é um mercado imobiliário? O mercado imobiliário é um setor da economia que envolve a compra, venda e aluguel de imóveis, como casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais. O mercado imobiliário pode ser influenciado por fatores como a economia, as taxas de juros, a oferta e demanda e as políticas governamentais. Tendências atuais de compra e venda de imóveis. Uma tendência atual no mercado imobiliário é o aumento dos preços dos imóveis em muitas regiões. Isso é devido à alta demanda por imóveis em áreas urbanas e metropolitanas, o que pode levar a uma competição acirrada entre compradores e um aumento nos preços. Outra tendência é o aumento da procura por imóveis mais acessíveis e com menos espaço, como apartamentos e casas menores, especialmente entre os mais jovens. Também há uma tendência crescente de pessoas procurando em áreas mais afastadas das grandes cidades, onde os preços são mais baixos e a qualidade de vida é melhor. Dicas para investidores e compradores. Se você está pensando em investir em imóveis, é importante fazer uma pesquisa cuidadosa sobre o mercado imobiliário e as tendências atuais antes de fazer qualquer compra.
considere trabalhar com um corretor de imóveis, que conheça bem a região onde você está procurando imóveis e possa ajudá-lo a encontrar as melhores oportunidades de investimento. Se você está comprando uma casa para morar, certifique-se de que ela atenda às suas necessidades e orçamento a longo prazo, e esteja disposto a considerar diferentes opções e localizações. O mercado imobiliário pode ser complexo e desafiador, mas entender as tendências atuais de compra e venda de imóveis pode ajudá-lo a tomar decisões mais informadas e bem-sucedidas como investidor ou comprador. Aprender sobre financiamento imobiliário, como funcionam os juros, prazos e taxas de financiamento. Se você está pensando em comprar uma casa ou investir em imóveis, é importante entender como funciona o financiamento imobiliário e quais são os fatores a serem considerados. O que é o financiamento imobiliário? O financiamento imobiliário é um tipo de empréstimo concedido por instituições financeiras para ajudar os compradores a adquirir imóveis. Isso significa que a instituição financeira empresta uma quantia de dinheiro ao comprador, que é pago em parcelas mensais, com juros e taxas adicionais. Juros. Os juros são uma parte importante do financiamento imobiliário, pois representam o custo do dinheiro emprestado. O valor dos juros pode variar de acordo com o prazo do empréstimo e o perfil de risco do comprador, além das condições do mercado financeiro. É importante lembrar que os juros podem representar uma parte significativa do valor total do empréstimo e podem afetar o valor das parcelas e o prazo de pagamento. Prazos. O prazo é o tempo que o comprador tem para pagar o empréstimo em parcelas mensais. O prazo pode variar de acordo com as condições do empréstimo e a capacidade financeira do comprador, e geralmente pode ser de 10 a 30 anos. É importante lembrar que prazos mais longos podem resultar em parcelas menores, mas também em juros mais altos no longo prazo. Taxas de financiamento. Além dos juros, o financiamento imobiliário pode envolver outras taxas, como a taxa de administração, a taxa de avaliação do imóvel e a taxa de seguro. Essas taxas podem variar de acordo com a instituição financeira e as condições do empréstimo e devem ser levadas em consideração ao calcular o valor total do empréstimo. Dicas para compradores. Se você está pensando em financiar um imóvel, é importante pesquisar diferentes instituições financeiras e comparar as condições de empréstimo antes de tomar uma decisão. Certifique-se de que você entende completamente os termos e condições do empréstimo, incluindo os juros, prazos e taxas de financiamento. E esteja preparado para fazer o pagamento das parcelas mensais. Lembre-se de que o financiamento imobiliário é um compromisso a longo prazo, então certifique-se de escolher um imóvel que atenda às suas necessidades e orçamento a longo prazo. O financiamento imobiliário pode ser uma opção útil para quem quer adquirir um imóvel, mas é importante entender os juros, prazos e taxas de financiamento antes de tomar uma decisão. Saber como avaliar propriedades e calcular seu valor de mercado. Se você está pensando em investir em imóveis ou vender sua propriedade, é importante entender como avaliar a propriedade e calcular seu valor de mercado. O que é a avaliação de propriedades? A avaliação de propriedades é um processo que envolve a determinação do valor de mercado de uma propriedade. Isso é feito por meio de uma avaliação física da propriedade, bem como a análise de dados de mercado, como as vendas recentes de propriedades semelhantes na área. Fatores a serem considerados na avaliação de propriedades. Ao avaliar uma propriedade, é importante considerar uma série de fatores, como a localização da propriedade, a qualidade e estado de conservação da construção, a idade da propriedade,
o tamanho do terreno e a oferta e demanda no mercado imobiliário local. Outros fatores que podem afetar o valor da propriedade incluem as características específicas da propriedade, como o número de quartos, banheiros, garagem, área externa, etc. Métodos de avaliação de propriedades. Existem vários métodos diferentes para avaliar propriedades, como o método comparativo de vendas, que envolve a análise de vendas recentes de propriedades semelhantes na área, o método de renda, que se concentra no potencial de renda da propriedade, e o método do custo, que avalia a propriedade com base no custo de reconstrução ou reposição. O método comparativo de vendas é o método mais comum usado na avaliação de propriedades residenciais. Como calcular o valor de mercado? Para calcular o valor de mercado de uma propriedade, é preciso avaliar a propriedade usando os métodos mencionados e considerar os fatores relevantes. Uma vez que a avaliação é concluída, é possível chegar a um valor estimado de mercado para a propriedade. É importante lembrar que o valor de mercado é apenas uma estimativa e pode variar dependendo das condições do mercado imobiliário e outros fatores. Dicas para compradores e vendedores. Se você está comprando ou vendendo uma propriedade, é importante entender como o valor de mercado é calculado e levar em consideração todos os fatores relevantes ao tomar uma decisão. Para vendedores, é importante garantir que a propriedade esteja em boas condições e apresentar de forma atraente aos potenciais compradores. Para compradores, é importante pesquisar o mercado e comparar os preços de propriedades semelhantes antes de fazer uma oferta. A avaliação de propriedades e o cálculo do valor de mercado são fundamentais para investidores em imóveis e proprietários que desejam vender suas propriedades. E aí, está gostando e sendo útil o conteúdo do canal para você? Então não perca essa oportunidade de deixar o curtir neste vídeo. E de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum conteúdo financeiro que possa vir a te ajudar a criar novas rendas e multiplicar seus ganhos. E assim construir seu império tão desejado e conseguir conquistar sua liberdade financeira para você fazer o que imaginar. Não fique de fora e venha fazer parte deste canal que vem crescendo dia após dia e trazendo conteúdos valiosos para vocês, inscritos do canal DG Invest Oficial. E vamos continuando com nosso conteúdo agora que já se inscreveu e deixou seu gostei, e se você tiver alguma dúvida ou sugestão de conteúdo que queira aprender e ainda não tenha vídeo no canal sobre o assunto, deixe nos comentários que eu responderei ou farei um vídeo ensinando tudo o que é necessário para solucionar sua dúvida. E assim vamos continuando com nossa videoaula. Aprender sobre diferentes tipos de propriedades, como casas, apartamentos, terrenos, imóveis comerciais, etc. Se você está pensando em investir em imóveis ou comprar uma propriedade para morar, é importante entender os diferentes tipos de propriedades disponíveis no mercado. Casas. As casas são propriedades unifamiliares, ou seja, destinadas a uma única família ou morador. As casas podem variar em tamanho, estilo arquitetônico, número de quartos e banheiros, área externa, garagem, etc. As casas podem ser localizadas em bairros residenciais, áreas rurais ou urbanas. Apartamentos. Os apartamentos são unidades habitacionais em um edifício multifamiliar, ou seja, um prédio com várias unidades de moradia. Os apartamentos podem variar em tamanho, número de quartos e banheiros, área útil, localização no edifício, entre outros fatores. Os apartamentos podem oferecer serviços e comodidades compartilhadas, como piscinas, academias, áreas de lazer, portaria 24 horas, etc. Terrenos. Os terrenos são propriedades que incluem apenas o terreno, sem qualquer construção sobre ele.
Os terrenos podem variar em tamanho, localização, topografia, zoneamento, entre outros fatores. Os terrenos podem ser usados para construção de casas, edifícios comerciais ou residenciais, entre outros usos. Imóveis comerciais. Os imóveis comerciais são propriedades usadas para fins comerciais, como lojas, escritórios, galpões, entre outros. Os imóveis comerciais podem variar em tamanho, localização, acessibilidade, capacidade de estacionamento, entre outros fatores. Os imóveis comerciais podem ser alugados por empresas ou indivíduos para uso comercial. Outros tipos de propriedades. Além desses tipos de propriedades, existem outros tipos que podem incluir propriedades de férias, imóveis de investimento, imóveis rurais, entre outros. É importante entender os diferentes tipos de propriedades disponíveis no mercado ao decidir investir em imóveis ou comprar uma propriedade para morar. Cada tipo de propriedade tem suas próprias características e fatores a serem considerados. Conhecer as leis e regulamentações relacionadas a imóveis, como impostos, contratos de locação, direitos do inquilino, etc. Se você está pensando em investir em imóveis ou alugar uma propriedade, é importante entender as leis e regulamentações relacionadas para evitar problemas futuros. Impostos. Existem vários impostos relacionados a imóveis, como a IPTU e sobre ganho de capital, entre outros. Cada imposto tem suas próprias regras e alíquotas, e é importante entender como eles afetam suas finanças. É possível consultar informações sobre os impostos devidos em cada município ou estado. Contratos de locação. Os contratos de locação são documentos legais que estabelecem os termos do aluguel de uma propriedade. Os contratos de locação devem incluir informações sobre o valor do aluguel, prazo, forma de pagamento, regras de uso da propriedade, entre outras cláusulas. É importante revisar cuidadosamente o contrato de locação antes de assiná-lo e entender seus direitos e responsabilidades como inquilino ou proprietário. Direitos do inquilino. Os inquilinos têm direitos legais, como o direito a uma propriedade em boas condições, privacidade, não discriminação, entre outros. É importante entender esses direitos para garantir que eles sejam respeitados durante o período de locação. Os inquilinos também têm a responsabilidade de cuidar da propriedade e seguir as regras estabelecidas no contrato de locação. Regulamentações locais. As regulamentações relacionadas a imóveis podem variar de acordo com a localidade. Por exemplo, em algumas cidades, existem regulamentações relacionadas à locação por temporada, como o Airbnb. É importante verificar as regulamentações locais antes de investir no imóvel ou alugar uma propriedade. É fundamental conhecer as leis e regulamentações relacionadas a imóveis para evitar problemas futuros e garantir que seus direitos sejam respeitados. Existem impostos, contratos de locação, direitos do inquilino e regulamentações locais que devem ser considerados. Saber como investir em imóveis, incluindo como encontrar boas oportunidades de investimento, negociar preços e gerenciar propriedades. Investir em imóveis pode ser uma forma segura e lucrativa de investimento, mas é importante saber como encontrar boas oportunidades, negociar preços e gerenciar propriedades. Encontrando boas oportunidades. É importante pesquisar o mercado imobiliário e entender as tendências atuais de compra e venda de imóveis. Verifique listas de propriedades à venda e procure por imóveis que estão abaixo do valor de mercado ou precisando de reformas.
Considere investir em áreas em desenvolvimento que podem valorizar no futuro. Negociando preços. Ao negociar o preço de uma propriedade, é importante ter em mente o valor de mercado e as condições da propriedade. Considere contratar um avaliador para ter uma estimativa mais precisa do valor da propriedade. Faça uma oferta justa, mas esteja preparado para negociar e ceder em alguns pontos. Gerenciando propriedades. Se você é um proprietário de imóveis, é importante ter uma equipe de profissionais, como um corretor de imóveis, um advogado e um contador para ajudá-lo a gerenciar a propriedade. Mantenha a propriedade em boas condições e faça as manutenções necessárias. Se você estiver alugando a propriedade, verifique a documentação necessária para formalizar o contrato e selecione os inquilinos cuidadosamente. Considerações adicionais. Investir em imóveis pode trazer retornos financeiros significativos, mas também envolve riscos. Esteja preparado para lidar com desafios, como inadimplência de aluguel, problemas de manutenção e flutuações no mercado imobiliário. Considere diversificar seus investimentos, incluindo outras formas de investimento além dos imóveis. Investir em imóveis pode ser uma excelente forma de investimento, desde que seja feito com cuidado e atenção aos detalhes. É importante pesquisar bem, negociar preços justos e gerenciar a propriedade de forma eficiente para maximizar o retorno do investimento. Aprender sobre estratégias de marketing imobiliário e como anunciar suas propriedades. Quando se trata de vender ou alugar uma propriedade, é importante saber como promovê-la para atrair compradores ou inquilinos em potencial. Conhecendo o seu público. Para criar uma estratégia de marketing eficaz, é importante entender o seu público-alvo, como suas preferências e necessidades. Por exemplo, se a propriedade for adequada para famílias com crianças, é importante destacar as características que atendem a essas necessidades. Criando um perfil da propriedade. Um perfil da propriedade é uma descrição detalhada da propriedade que será usada em anúncios. Inclua informações como o número de quartos, banheiros, metros quadrados, amenidades, localização e preço. Use fotos de alta qualidade e vídeos para destacar os recursos da propriedade. Anunciando a propriedade. Existem muitas plataformas para anunciar uma propriedade, como sites de imobiliárias, redes sociais e anúncios pagos. Certifique-se de anunciar em várias plataformas para alcançar um público maior. Considere usar táticas de marketing, como palavras-chave e anúncios, segmentados para aumentar a visibilidade do anúncio. Trabalhando com profissionais. Trabalhar com um corretor de imóveis experiente pode ajudá-lo a criar uma estratégia de marketing eficaz e alcançar o público certo. Considere contratar um fotógrafo profissional para tirar fotos da propriedade e um escritor para criar uma descrição convincente. Considerações adicionais. Lembre-se de que o mercado imobiliário pode ser competitivo, então é importante destacar os recursos exclusivos da sua propriedade. Seja honesto e transparente em seus anúncios, para evitar desapontamentos ou problemas legais no futuro. O marketing imobiliário pode ajudá-lo a atrair mais compradores ou inquilinos em potencial e aumentar a chance de vender ou alugar sua propriedade com sucesso. Certifique-se de conhecer o seu público, criar um perfil detalhado da propriedade e anunciar em várias plataformas. Atenção, atenção, amantes do dinheiro e das finanças. Se você está em busca de conteúdo poderoso e exclusivo sobre como construir riqueza, aumentar sua renda e alcançar a liberdade financeira, você chegou ao lugar certo. Eu te convido a se juntar ao nosso canal no YouTube, onde eu vou compartilhar com vocês dicas práticas e insights valiosos sobre como ganhar dinheiro.
investir na bolsa de valores e obter renda passiva. E o melhor de tudo é que você não precisa ter conhecimento prévio sobre finanças ou investimentos para acompanhar nossos vídeos. Nós explicamos tudo de forma simples e fácil de entender. Mas cuidado! Se você não se inscrever no nosso canal, você pode estar perdendo as melhores oportunidades de investimento e as estratégias mais inovadoras para construir riqueza. Não fique de fora. Então, junte-se a nós agora e comece a trilhar o caminho para a independência financeira. Inscreva-se no nosso canal e seja parte da nossa comunidade. Saber como trabalhar com corretores imobiliários e outros profissionais da indústria. Comprar ou vender uma propriedade pode ser um processo complicado, mas trabalhar com profissionais da indústria pode ajudar a tornar o processo mais fácil e eficiente. O papel dos corretores imobiliários. Os corretores imobiliários são profissionais que ajudam a facilitar a compra ou venda de uma propriedade. Eles podem ajudá-lo a encontrar propriedades em sua faixa de preço e atender às suas necessidades, além de negociar o preço e o contrato de venda. Certifique-se de trabalhar com um corretor imobiliário experiente e de boa reputação. Outros profissionais da indústria. Além de corretores imobiliários, há outros profissionais da indústria que podem ajudá-lo durante o processo de compra ou venda de uma propriedade. Isso inclui advogados especializados em imóveis, inspetores de propriedades, avaliadores de imóveis, agentes de financiamento imobiliário, entre outros. Eles podem fornecer informações e orientações valiosas sobre o processo de compra ou venda de uma propriedade. Comunicação eficaz. A comunicação é fundamental ao trabalhar com profissionais da indústria. Certifique-se de explicar claramente suas necessidades e expectativas e pergunte a eles qualquer dúvida que possa ter. Seja aberto e honesto sobre o seu orçamento e expectativas de tempo, para que todos estejam na mesma página. Perguntas a fazer. Ao trabalhar com um corretor imobiliário ou outro profissional da indústria, é importante fazer as perguntas certas para tomar uma decisão informada. Pergunte sobre suas credenciais, experiência e taxa de sucesso ao trabalhar com propriedades semelhantes. Pergunte sobre quaisquer taxas ou despesas adicionais que possam estar envolvidas no processo. Trabalhar com corretores imobiliários e outros profissionais da indústria pode ajudar a tornar o processo de compra ou venda de uma propriedade mais fácil e eficiente. Certifique-se de escolher profissionais experientes e de boa reputação, com os quais você possa se comunicar efetivamente. Entender os riscos e desafios envolvidos em investir em imóveis e como minimizá-los. Investir em imóveis pode ser uma ótima maneira de gerar renda e construir riqueza ao longo do tempo. No entanto, como em qualquer investimento, há riscos e desafios que precisam ser considerados. Um dos maiores riscos é a flutuação do mercado imobiliário. Os preços dos imóveis podem subir ou cair, devido a uma variedade de fatores, como a economia nacional, as tendências de compra e venda e, até mesmo, desastres naturais. Para minimizar esse risco, é importante fazer uma pesquisa cuidadosa sobre o mercado e investir em imóveis que tenham um bom histórico de valorização. Outro risco é a possibilidade de ter problemas com inquilinos. Os inquilinos podem deixar de pagar o aluguel, danificar a propriedade ou causar outros tipos de problemas. Para minimizar esse risco, é importante escolher em que ele-nos cuidadosamente e ter um bom contrato de locação. Também é importante estar preparado financeiramente para lidar com quaisquer problemas que possam surgir.
Também é importante lembrar que investir em imóveis pode exigir muito tempo e esforço. Gerenciar propriedades pode ser uma tarefa desafiadora, especialmente se você tiver várias propriedades para cuidar. É importante estar preparado para lidar com as responsabilidades de gerenciamento de propriedades ou considerar a contratação de um gerente de propriedades para ajudá-lo. Em resumo, investir em imóveis pode ser uma excelente maneira de construir riqueza, mas é importante estar ciente dos riscos e desafios envolvidos. Certifique-se de pesquisar cuidadosamente o mercado imobiliário e escolher inquilinos cuidadosamente. Ter um bom contrato de locação e estar preparado para o trabalho envolvido em gerenciar propriedades. Com essas precauções, você pode minimizar os riscos e ter sucesso como investidor imobiliário. Desenvolver habilidades de negociação e comunicação para negociar com compradores, vendedores, locatários e outros parceiros comerciais. Ao investir em imóveis, é importante desenvolver habilidades de negociação e comunicação para ser capaz de negociar com compradores, vendedores, locatários e outros parceiros comerciais. A negociação é a arte de chegar a um acordo que beneficia ambas as partes envolvidas. Para se tornar um negociador habilidoso, é importante ser capaz de ouvir e entender as necessidades e interesses do outro lado da mesa. Também é importante ser capaz de se comunicar claramente e persuasivamente para convencer as outras partes a concordar com seus termos. Para desenvolver habilidades de negociação, é importante praticar e estar disposto a aprender com seus erros. É uma boa ideia começar com negociações mais simples e depois progredir para negociações mais complexas. Além de habilidades de negociação, a comunicação é fundamental para se tornar um investidor imobiliário bem-sucedido. É importante ser capaz de se comunicar claramente e efetivamente com compradores, vendedores, locatários e outros parceiros comerciais. Isso inclui ser capaz de redigir contratos claros e precisos, e apresentar informações de maneira clara e concisa. Para melhorar suas habilidades de comunicação, é importante praticar a comunicação efetiva em diferentes situações. Você pode participar de grupos de discussão ou apresentações, onde pode praticar, falar em público e argumentar seus pontos de vista. Você também pode ler livros sobre comunicação eficaz ou participar de cursos de desenvolvimento pessoal. Em resumo, desenvolver habilidades de negociação e comunicação é essencial para se tornar um investidor imobiliário bem-sucedido. Isso envolve ser capaz de ouvir e entender as necessidades dos outros, ser persuasivo e claro em suas comunicações, e estar disposto a aprender e praticar constantemente. Com essas habilidades, você pode negociar com sucesso com compradores, vendedores, locatários e outros parceiros comerciais. Conclusão para todo o conteúdo. Em conclusão, investir em imóveis pode ser uma excelente maneira de criar uma fonte de renda passiva e construir riqueza ao longo do tempo. No entanto, para ter sucesso no mercado imobiliário, é importante aprender sobre uma ampla variedade de tópicos, incluindo tendências do mercado imobiliário, financiamento imobiliário, avaliação de propriedades, tipos de propriedades, leis e regulamentações, estratégias de marketing imobiliário, trabalho com corretores e profissionais da indústria, gestão de propriedades, negociação e comunicação. Ao dominar esses tópicos, você estará melhor equipado para encontrar boas oportunidades de investimento, negociar preços favoráveis, gerenciar propriedades de forma eficiente e minimizar riscos e desafios. Com habilidades de negociação e comunicação bem desenvolvidas, você pode se comunicar efetivamente com compradores, vendedores,
locatários e outros parceiros comerciais e alcançar acordos mutuamente benéficos. Investir em imóveis pode ser um processo desafiador, mas também pode ser altamente recompensador. Com o conhecimento adequado e as habilidades certas, você pode se tornar um investidor imobiliário bem-sucedido e alcançar suas metas financeiras a longo prazo. E para finalizar, meu muito obrigado por dedicar seu tempo para assistir a este vídeo. Espero que tenha sido útil e tenha atendido às suas expectativas. Se você gostou do conteúdo e deseja receber mais informações relevantes como esta, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades e atualizações. Além disso, confira os vídeos relacionados recomendados para você, onde destacamos os mais populares ou mais recentes. Aproveite para compartilhar este vídeo com seus amigos e deixar seu comentário abaixo. Mais uma vez, muito obrigado por assistir e espero vê-lo em breve em nosso próximo vídeo. Até mais!